Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Vitória importante para dar uma sobrevida ao ABC também dentro do campeonato. Queria que você avaliasse um pouco a partida, né, e fizesse também um paralelo da atuação do ABC do primeiro para o segundo tempo, né, já que na primeira etapa o ABC foi muito mais incisivo, muito mais ofensivo, conseguiu construir o resultado ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa a gente viu que a postura adotada foi mais retraída de esperar mais um pouco a equipe do Remo. Queria saber se isso foi uma orientação passada pela comissão técnica ou se foi algo natural, né, uma postura natural dos atletas durante a partida. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais uma vitória importantíssima, um jogo extremamente nervoso. Duas equipes, né, mais ou menos na mesma situação na tabela, e a gente sabia da importância desse jogo e a importância desse resultado. A única coisa que temos que agradecer, que da última vez que eu tive aqui na entrevista, eu ouvi muitos parabéns, né? Só que os parabéns que a gente ouviu sempre tinha ressalva, mas não ganhamos. Então hoje já começamos bem a entrevista, né? O primeiro já deu parabéns, mas também dizer que a gente conseguiu o resultado. Eu acho que isso foi primordial que acontecesse, e agradecer também o apoio da torcida, que desde o começo até o final foi bonito de ver. Infelizmente tivemos aquele ocorrido, né? Mas dizer assim que a torcida participou e foi bonito, deu um tom diferente, né? E quanto ao jogo, nós tivemos um primeiro tempo, não vamos colocar perfeito, porque o Pedro teve que fazer uma grande intervenção, né, no primeiro tempo. Mas eu diria que 90% a gente estaria dentro de um script de um primeiro tempo muito bom do ABC aqui dentro. E depois, segundo tempo, tem aquilo, né? Talvez a ansiedade, a necessidade, 2-0, sempre tem aquela situação, né? De você correndo risco, então você tem aquele receio do atleta, né? Mesmo porque não foi dado nenhuma orientação para retrair, mesmo porque as substituições, elas sempre foram no intuito de você revitalizar praticamente as mesmas funções, né? E eu acredito que quando você faz isso, você está fazendo a manutenção. A única troca, talvez necessária, tática que nós tivemos que fazer foi a correção com a entrada do Manuel, para a gente manter uma linha de 5 jogadores. O Sampaio havia sentido, cansado e tudo mais, mas mesmo assim, ou você tiraria ele, colocaria, sei lá, um zagueiro, alguém ali para poder fazer. Eu preferi manter o Sampaio e fazer com o Manuel uma dobra para que a gente pudesse igualar. O lateral direito apoiou bastante, a entrada, né, dos meias caindo também por aquele lado esquerdo nosso, né, lado direito deles, para a gente ter essa correção e não correr risco, né, daquele lado. Tanto é que a gente não teve risco daquele lado. Acabamos tomando um gol do outro lado, a bola resvalou no Matheus Rocha e acabou entrando. Professor, hoje o ABC teve um jogador muito elogiado, inclusive pode aumentar a importância dele para melhor da partida. O senhor comentar, será que muda o ABC com esse jogador do Lima e a opção pela não utilização do Alisson? Bom, primeiramente, nós trocamos uma característica, né? Não é fácil você ter uma baixa como aconteceu. Vocês mesmos estavam elogiando o ABC da maneira que estava jogando. Nós estávamos com uma intensidade, o lado direito nosso todo arrumado, e de repente você perde um atleta. Claro que nós tivemos que na semana realinhar aquilo que a gente vinha fazendo. Eu acredito assim, perdemos às vezes numa intensidade, num jogador que tem essa velocidade, e ganhamos com o Lima. Qualidade, a bola parada, um jogador inteligente, um jogador que o ABC e a torcida estava pedindo, né? Que hoje acabou jogando como meia, encostado no Gênison, e eu acredito que ele deu esse tom diferente, né? Ele e o Gabriel. Claro que o grande momento nosso no primeiro tempo foi quando a gente conseguiu ter esses 2 jogadores jogando por dentro, e aonde que nós ganhamos esse meio de campo da equipe do adversário no primeiro tempo. Roberto, boa noite. Parabéns pela vitória. Mas, Roberto, 2 tempos distintos, o domínio, crescimento ofensivo do ABC na primeira etapa
eu acho que até antes mesmo do primeiro gol, o único gol, na verdade, da equipe do Remo, o ABC já tinha voltado em marcha lenta no segundo tempo. Né? E claro que quem amanhã só vê o resultado de 3-1, né, talvez passe despercebido alguns fatores. Você já mencionou essa questão do jogo tenso, arbitragem, consigo, essa coisa toda. Mas como trabalhar isso melhor? Porque tem um jogo difícil agora no Ipiranga fora de casa, apesar de ter 2 jogos seguidos no Frasqueirão depois. Mas a gente tem que buscar resultado fora também. Nós temos essa condição. Desde que eu estou aqui, a gente tem feito grandes jogos fora de casa e a gente tem que continuar. Claro que é sempre uma preocupação. Eu também vi dessa maneira. A pergunta é bem boa a colocação. Nós entramos e voltamos, e eu bati muito nisso, né? Porque todo mundo gosta de falar que 2-0 dizem que é um resultado muito perigoso, mas eu quero ele sempre para mim, né? E nós realmente voltamos, parecia que a gente estava querendo administrar esse resultado, talvez essa preocupação toda que eu falei e tudo mais, mas realmente não pode, a gente tem que trabalhar isso daí com os atletas. Tanto é que logo em seguida nós começamos a movimentar trocas para que a gente pudesse novamente, pelo menos, ganhar, vamos dizer, intensidade novamente, que é uma coisa, é uma marca que eu cobro muito das minhas equipes, né? Intensidade, trabalho, marcação, média, alta, e a gente não poderia ter deixado descer como a gente fez. E, claro, agradecer a Deus que com a troca o Daniel também conseguiu fazer o gol. Como você disse, né? Quem olha amanhã vai achar que o jogo foi um pouco mais tranquilo do que realmente foi. Não no primeiro tempo, principalmente no segundo tempo. Professor Luiz Guilherme, da 87F Natal, queria perguntar justamente essa substituição feita nesse segundo tempo, que foi justamente a entrada do Daniel Cruz. O Gênison é um cara que sai muito da área, ele faz esse trabalho de pivô, faz a parede, e ele realmente são essas as valências dele. O Daniel Cruz, ele trabalha muito mais nesse quesito de atacar os espaços. O que estava faltando para o ABC? É verdade, ele fez gol, mas o que estava faltando para você, professor? Utilizar essa valência dele, ajustar justamente com o time. Estava faltando entrosamento para o Daniel Cruz. O que estava faltando também para você dar mais minutagem para ele? Bom, primeiramente, assim, essa falta da minutagem para ele, você tem que agradecer ao Gênison. O Gênison tem feito grandes jogos, é um atleta que ele tem desenvolvido o trabalho dele, tanto fez gol, segura, faz a parede, é um cara que o trabalho dele realmente é incansável. Ele acabou saindo, até por isso, talvez o Daniel teria entrado às vezes de lado, como a gente fez contra o próprio Figueirense e tudo mais, né? E aí o Gênison acabou sentindo, tomou o terceiro também, então está fora. A gente vai acabar dando essa minutagem muito maior, com certeza. Deve ser uma das opções que eu tenho, né? Eu não gosto de falar muito de troca do próximo jogo, quem joga e tudo mais, mas a probabilidade ou de início ou depois é do Daniel jogar mais, então ele vai ter essa condição. E eu, assim, vi uma movimentação que poderia ainda ser maior dele, né? Em termos de segurar um pouco mais essa bola, que a gente precisava disso, né? De acabar segurando, reter um pouco mais no ataque, mas a gente vai estar trabalhando essas valências para que a gente possa estar sempre melhorando. Nós temos que ter evolução. Eu acredito que desde que aqui a gente tem conseguido. Claro que essa semana nós tivemos aí uma troca que nós perdemos aí, né, o começo da semana o trabalho, e nós tivemos que ter uma troca aí de jogadores muito diferentes, né? O próprio Varão pelo Lima, e a gente teve que refazer um pouco mais o nosso plano tático para esse jogo contra o Remo. Professor, parabéns pela vitória. Você entrou numa dita sequência de jogos difíceis neste final de semana. Enfrentou o Remo e venceu muito bem, venceu por 3-1. Queria saber como fica o ânimo da equipe com essa vitória hoje diante do Remo e tendo em vista a próxima rodada contra o Ipiranga. Olha, a série C, ela tem a sua característica. É difícil você falar de um jogo mais fácil ou mais difícil. Às vezes um jogo que você acha que vai ser extremamente difícil, ele acaba sendo mais tranquilo. Então vai depender muito do seu aproveitamento de equipe, né? Talvez um dos melhores jogos nossos na competição foi exatamente contra o Figueirense,
que é um jogo que é um time que ganhou fora, tem feito uma campanha muito consistente, e nós jogamos lá, conseguimos empatar e tivemos até chances de ganhar. Então, assim, cada jogo eu faço aquela máxima do futebol, é sempre um diferencial de um jogo para outro, né? E eu sei que nós teremos aí, eu sabia que teríamos 2 jogos extremamente difíceis pela frente, que era o Remo e a equipe do Ipiranga lá. E ainda ficou esse outro jogo, né, para depois nós trazermos mais 2 jogos aqui. Mas o importante é que a gente tem feito, né, às vezes trocas e tudo mais, igual hoje, né, aos 15 minutos nós tivemos a colocação do Matheus, e a importância de se contratar jogador que está treinado, né, pronto para poder entrar, como aconteceu com o Matheus hoje. Roberto, boa noite, parabéns pelo resultado mais uma vez. É claro que você gosta de falar muito da construção do seu trabalho, da evolução do teu elenco, como é que vocês estão andando na temporada, mas depois do resultado de hoje, olhando para o jogo do ABC, a intensidade que empregou no primeiro tempo, como tem conseguido fazer bons jogos, e pela pontuação também, muito se falou de ser um jogo de 6 pontos, trocou de posição inclusive com o Remo, já está ali na 10ª colocação. Muito se falou de um jogo de permanência, aliás, de uma Série C de permanência do ABC. Essa chave já mudou na cabeça de vocês? Como é que vocês estão encarando essa possibilidade de chegar ao G8? Olha, primeiramente o futebol, você tendo uma equipe que ela está no meio da tabela, como é a equipe do ABC, nós temos primeiramente que fazer pontuação para você pensar num segundo plano. Aí você vai falar, mas o que você quer dizer? Se nós fizermos uma pontuação de permanência, faltando 3, 4, 5 jogos, você briga por uma classificação. Se de repente você faz uma pontuação de permanência faltando um jogo, obviamente que você diminui essa equação, esse percentual. Então eu acredito muito assim, vai depender de quantos jogos terá a hora que você atingir o primeiro degrau que você tem que atingir numa competição. Vamos colocar da seguinte maneira, a construção ela tem que ser de baixo para cima. Primeiro você tem que fazer uma pontuação que nos dê uma condição para depois a gente pensar no próximo passo. Boa noite, Roberto. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do ABC. A gente vê que o ABC evoluiu muito e principalmente dentro do Frasqueirão. Apesar de ter perdido a última rodada para o Volta Redonda, a gente viu que hoje garantiu esses 3 pontos e com o torcedor em cima, empurrando a equipe. Qual a importância desse apoio do torcedor alvinegro depois das últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro? Como você enxerga essa evolução da equipe alvinegra no seu comando? Olha, primeiramente, você tocou num ponto importantíssimo, que, assim, esse jogo do Volta Redonda, e assim mesmo, com a derrota e tudo mais, como torcedor, né, termina uma partida daquela, aplaudindo, todo mundo incentivando, elogiando e tudo mais, e isso traz essa segurança, né, para os atletas. Então, assim, eu vou colocar da seguinte maneira: eu acredito que nós começamos a ganhar esse jogo ao término daquela derrota. Vai parecer um lado contrário de uma situação com a outra, mas é uma verdade. A gente termina aquele jogo, como vocês sempre acabaram aqui, quase que todos, né, dando parabéns por aquele jogo, e o torcedor também. E como eles nos receberam nessa partida, aplaudindo, incentivando, bonito de ver, né, eles cantando e tudo mais. Então, assim, de suma importância, o término daquele time, daquele jogo, que nós fizemos um grande jogo e saímos derrotados, e como eles nos receberam para uma partida como foi o primeiro tempo aqui desse jogo aqui hoje contra o Remo. Roberto, parabéns pela garra do time também, transmitida por você desde a sua chegada. Animicamente o ABC é outro, não queria deixar de registrar meus parabéns. Mas minha pergunta vai para o Matheus Rocha, um lateral com características completamente diferentes do Felipe Albuquerque, muito mais agudo, um jogador que chega com mais força. O senhor pensa em utilizar o Matheus Rocha muitas vezes numa dobra de laterais também na segunda linha, porque o Matheus Rocha apresentou muito essas características hoje? Sim, claro. Eu acredito muito necessidade, né? O Manuel é um jogador que a gente estava louco para colocar ele para jogar, porque assim, é um atleta de uma qualidade muito, muito grande, né? A batida, bola parada, chute, cruzamento.
E assim, a gente teve oportunidade porque hoje nós tínhamos que fazer uma dobra e tínhamos também que segurar fechamento de lados, né? E aí o Manuel entrou. É claro que o Matheus também tem, inclusive o Matheus, ele tem mais essa característica do que o próprio Manuel. Então, assim, claro que acontece, é sempre bom ter essas opções para um treinador. E hoje o ABC, a gente, devagarinho, né? A gente não tem conseguido contratar jogadores em quantidade, mas em qualidade, e aquilo que você acabou de falar. Jogadores que estão jogando com característica, quem sabe, um pouco diferente um do outro, que te dá a condição da gente utilizá-los da maneira que a gente precisar e a gente tiver necessidade.